A cidade de São Paulo, gente, infelizmente registrou o recorde de 679 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira. O coordenador do Centro de Contingência Paulista, João Gabardo, afirmou que o país está caminhando para um caos sanitário. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema disse que não há alternativa a não ser implantar a fase roxa em todo o estado e restringir ainda mais a circulação. Já em Porto Alegre, os cartórios registraram filas pelo quarto dia seguido para a retirada de atestados de óbito por Covid-19. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas dos governadores e culpou o isolamento social pela alta nos preços dos alimentos. Situação crítica aqui na cidade de São Paulo, e eu sempre penso o seguinte, meus queridos: aqui no Brasil a gente nunca fez igual a como outros países, né? Nós nunca fechamos tudo, nunca impedimos as pessoas de sair de suas casas como nós tivemos em outros países. Aqui é algo parecido, mas não é igual, né, Constantino? Paulo, tem restrições drásticas, sim, né? E outros países que fizeram não apresentaram bons resultados necessariamente. Então, há muita dúvida, para dizer o mínimo, sobre esse caminho do lockdown, que parece ser o único ao qual o governador, por exemplo, de São Paulo se agarrou. Eu acho curioso que São Paulo está pior do que a média nacional, né? Apresenta esses dados agora bem ruins, trágicos até, e o governador consegue manter uma aparência de que ele é um grande gestor. Isso me remete muito ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando o governador Andrew Cuomo era tratado pela imprensa, porque tinha uma retórica que era aquilo que a imprensa queria ouvir, né, adequada. Ele era tratado como um grande gestor e os resultados eram péssimos. E depois surgiram até, enfim, denúncias de que ele mascarou dados e tudo mais. Chamam o presidente da República de genocida de forma bem fácil, né? Agora tem comediante, humorista, youtuber, todo mundo chamando de genocida. Resta saber se isso pode se estender aos gestores que efetivamente tiveram o comando da pandemia em suas mãos, né? Um comando garantido com autonomia pelo próprio STF. Veja, eu e a Amanda participamos de uma entrevista hoje mais cedo, né, com o prefeito de Aparecida. 70% de desemprego, Paulo, 70%. Pessoas desesperadas batendo a porta da prefeitura por uma cesta básica, né? É uma cidade que vive de turismo, claro. Ele entrou na justiça contra as medidas de restrições dessas novas fases coloridas do governador. Esteve reunido com o secretário Vignoli, né, e não obteve ajuda. Foi bater na porta do governo federal e lá encontrou alguma guarida, mas chegou a ser comovente a entrevista, né? Ele quase chorou, inclusive vários telespectadores choraram, né? Porque é uma situação desesperadora. Então é muito importante isso, só para a gente lembrar que a dimensão dessa pandemia ela é mais abrangente do que ficar apenas acompanhando óbitos e de uma forma um tanto abutre, mórbida até eu diria, né? Ficar pregando como solução mágica para isso, né? A solução de fechar tudo. Para quem tem apenas um martelo, tudo se parece um prego. Amanda, como é que você enxerga essa situação nossa? E quando me refiro ao fechamento aqui no Brasil, nós realmente não tivemos nada igual ao que foi feito, por exemplo, numa Itália. Se a gente for analisar aqui, enfim, se as pessoas saíssem na rua, elas iriam para a cadeia. Pois é, o que tivemos mais próximo a isso foi o que foi adotado em Araraquara, por exemplo, que fica aqui no interior de São Paulo, que até o transporte coletivo parou e houve resultados, né? Estou até aqui com alguns números, a transmissão do vírus caiu 50%, né, segundo a prefeitura, uma queda de 43% na média móvel diária de casos, isso depois de 10 dias de lockdown, tá, gente? E 28% na quantidade de internações. E ainda assim, os leitos de UTI estão com 94% de ocupação. Continua muito alta. O Constantino se referiu agora a uma entrevista de fato muito comovente que a gente fez com um prefeito de Aparecida. Eu saí muito perturbada, porque eu acho que a situação é muito dramática, tanto na economia, para uma cidade que vive basicamente de peregrinação religiosa como Aparecida, as pessoas não têm o que comer, elas precisam de cesta básica. Ele está indo ao governo estadual e ao governo federal pedir cesta básica, comida para a população, como para as pessoas que aguardam
na fila de espera por um leito de UTI. Então, tanto o governo estadual como os governos estaduais, né, isso acontece no Brasil inteiro, como o governo federal, tem que dar uma resposta e uma solução mais enfática para a população. Isso se traduz em políticas públicas, políticas econômicas e políticas de saúde. Agora, não dá, por outro lado, para a gente ignorar o fato de que as UTIs estão lotadas. Em São Paulo estão lotadas, no Paraná, eu estava olhando os números do Paraná agora, que é o estado do mar, que talvez ele possa trazer mais informações, os números são assustadores. 96% das UTIs, dos leitos de UTI, estão ocupados. Você tem mais de 1.000 pessoas na fila de espera. O que a gente faz com tudo isso? No pior momento da pandemia do ano passado, em São Paulo, eram 6.250 pessoas internadas. Hoje, há mais de 10.500 pessoas internadas. O sistema de saúde está colapsando no país inteiro. A Fiocruz fez uma projeção hoje de que daqui a 30 dias vai haver um colapso do sistema de saúde do Sudeste se medidas enérgicas, rigorosas e rígidas que estão sendo adotadas agora por alguns governadores não forem respeitadas e colocadas em prática. Em Minas Gerais, o Romeu Zema também teve que adotar essas medidas. Não existe segredo, é o que mais de 150 países do mundo fizeram, o que França fez, a Alemanha, Reino Unido, Portugal. A gente não está reinventando a roda, nem está reescrevendo a história, a gente está adotando medidas que foram adotadas pela comunidade médico-científica no mundo inteiro e que tiveram resultado, sim, tiveram resultado na diminuição de casos, depois de internações e de mortes. É possível que quando você volte à vida normal, o vírus volte a circular. Por isso a importância da vacina. Então, por agora, enquanto a gente não tiver vacina num ritmo adequado, medidas de restrição. Daqui a pouco, com a vacina, você vai afrouxando. Marque 2 tweets para a gente fechar, por favor. Rapidinho, Paulo, eu queria responder sua pergunta, você fez para o Constantino e para a Amanda. Acontece que nós tivemos hipocrisia aqui, não lockdown. Governantes que usaram essa medida apenas para parecer que estavam fazendo algo e de fato não fecharam as coisas e o vírus continuou circulando. Só queria lembrar aqui rapidamente que o Gabardo, por exemplo, que agora anuncia o caos em São Paulo, era o diretor-geral do Ministério da Saúde na gestão Mandetta. Então talvez tenha erro dele também nessa história. É importante agora tentar buscar a solução econômica junto com a saúde. Não dá mais para fechar tudo. O fica em casa, depois a gente vê, o depois já está aí.